Olá, criança, tudo bem? Este ano de 2021, claro que a gente está iniciando remotamente aí com vocês, né? Principalmente pela ferramenta do WhatsApp, mas ansiosamente esperando por você em sala de aula. Assim que possível, nós vamos se encontrar. Então, para este ano letivo que se inicia remotamente, a equipe de matemática da escola Djalma é composta por mim, Jefferson, pelo professor Júlio e pela professora Solange. Então, meu querido, nós vamos preparar o melhor material para que você aprenda nesse início, para quando nós recomeçarmos as aulas, vocês estarem tinindo na matemática, beleza? Então, o assunto dessa videoaula de hoje é probabilidade. Então, matematicamente falando aí, o que é probabilidade? A probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência, ou seja, as chances de acontecer de experimentos serem calculados. Então, como que nós vamos fazer isso? Só que para isso, para a gente aprender, nós temos que saber alguns itens. Por exemplo, experimento aleatório, ponto amostral, espaço amostral, desculpem, os eventos e espaços equiprováveis para daí sim, por último, nós calcularmos, né, a nossa probabilidade, certo? Então, no final, nós vamos aprender a calcular. Então, começando pelo primeiro, o experimento aleatório. Experimento aleatório é qualquer experiência cujo resultado não seja conhecido. Exemplos: se eu pegar um cubo mágico já resolvido, por exemplo, e jogar ele e ele cair, qual será a face que vai cair voltada para cima? Não sei. Então, isso é uma experiência cujo resultado eu não sei qual pode ser conhecido. Então, olha só. Lançamento de um dado, o lançamento de uma moeda, né? Ou então pegar uma caixinha, encher de bolinhas lá dentro, numeradas, e tirar uma, né? Então não sei qual vai sair. Então todos esses são experiências cujo resultado não é conhecido. E o que seria o ponto amostral? Então, um ponto amostral é qualquer resultado possível em que um experimento aleatório seja feito. Então, eu vou utilizar para essa aula de hoje o dado. Então, aqui está a fotografia de todas as possíveis saídas do dado, ou seja, se fosse um dado, as faces. E lembrando que as faces opostas de um dado, sempre a soma são 7. Então, se aqui fosse 1, embaixo teria que ser 6, porque a soma das faces tem que ser 7. Então, vamos lá. O que seria o ponto amostral? Então, um ponto amostral é qualquer resultado possível em que um experimento aleatório, né? De um experimento aleatório. E para isso, então, o que seria o espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento aleatório, ou seja, por todos os seus resultados possíveis. Então, quais são os resultados possíveis disso acontecer se fosse num dado, né? É sair o número 1, 2, 3, 4, 5 e o número 6. E como que isso são? Então, olha só. Como os espaços amostrais são os conjuntos de resultados possíveis, utilizemos as representações de conjunto para esse espaço. Por exemplo, o espaço amostral é referente ao experimento. Qual é o experimento? O lançamento do dado, e cujo essa letrinha grega aqui se chama ômega. E ela representa os espaços amostrais. Já pensou? Toda vez, espaços amostrais, ficar escrevendo isso? Então, a gente não escreve, a gente desenha o símbolo, tá? Então, tá o quê? Se é o dado, então quais são os espaços amostrais possíveis de sair? É o número 1, o número 2, o número 3, 4, 5 e o próprio 6, ok? Então, o número de elementos dos espaços amostrais é representado por isso daqui. N, entre parênteses, a letrinha ômega. No caso do dado, então, como que eu representaria? Qual que é o meu número de elementos do meu espaço? Então, meu N de ômega é igual a 6.
porque são 6 possíveis resultados. Mas e se fosse uma moeda? Então, se fosse a moeda, qual que seria o número de elementos possíveis? Então, n do espaço amostral da moeda seria igual a 2, porque só tem cara e coroa, ok? E o que seria um evento? Os eventos são subconjuntos de um espaço amostral. Um evento pode conter desde zero a todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Ou seja, o evento pode ser conjunto vazio ou o próprio espaço amostral. No primeiro caso, ele é chamado de evento impossível. No segundo, ele é chamado de evento certo, tá? Então, esse é o evento, são os espaços amostrais, né? Ou a quantidade que isso pode acontecer. E ainda no experimento aleatório, que é a jogada do dado, do lançamento de um dado, observe os seguintes eventos. Então, o que nós poderíamos escolher? Não simplesmente jogar o dado e esperar que caia o número. A gente podia colocar alguns eventos. Qual que seria um possível evento? Então, obter um número par. Então, quais são os números pares do dado? É o número 2, o 4 e o 6. Então, o número de elementos, né, do evento A são 3 possíveis saídas, ok? Qual que seria o segundo evento? O segundo evento que nós poderíamos alcançar aí seria o quê? Sair o número primo. É claro que aqui agora a fotinho não aparece eles, né? Porque lembrando que a somatória das faces opostas de um dado tem que ser 7. Mas quais são os números primos presentes no dado? O número 2, o 3 e o 5. Então, novamente, ó, ele tem 3 possíveis eventos para acontecer, certo? E um outro evento, sair um número maior ou igual, né? Maior ou igual representa esse símbolo, a 5. Então, ou poderia sair o número 5, ou poderia sair o número 6. Então, nesses eventos, qual é a probabilidade disso acontecer? Então, se eu tenho dois eventos, então o número de possíveis saídas seria 2. E por último, é claro, né, que eu também poderia colocar um número natural, que daí são todos os números da face desse experimento aí, certo? Então agora, olha só, aqui está resumidamente. Então eu poderia acontecer de obter números pares, números primos, sair maior que 5. Também poderia pedir aqui para sair menor do que 4, né? Menor que 4. Quais seriam os números? 1, 2 e 3. Então, a quantidade desse elemento E, por exemplo, seria o quê? 3, né? O número de possíveis aí. Ou então, são números naturais. Agora, meus queridos, olha só. Espaços equiprováveis. O que são espaços equiprováveis? Um espaço amostral é chamado equiprovável quando todos os pontos amostrais dentro dele têm a mesma chance de ocorrer. E é o caso do lançamento de dados ou de moedas não viciados. Escolha de bolas numeradas de tamanho e pesos idênticos, né? Então, esses são espaços equiprováveis. Porque se eu pegar uma moeda e jogá-la para cima, qual é a chance de cair cara? É de metade. Qual é a chance de cair coroa? Metade. Então, por isso que eles são chamados de espaços equiprováveis, né? Que têm a mesma chance de cair. Então, um exemplo de espaço amostral que pode ser considerado não equiprovável, né, que não tem como a gente prever ou acontecer, é escolher entre tomar sorvete e fazer uma caminhada. São duas coisas distintas, então não tem como a gente prever. Poderia ser tomar sorvete ou não, é uma situação. Agora, tomar sorvete e fazer caminhada, né, não tem nem como a gente fazer isso, né? E agora, então, que nós já entendemos um pouco, e lembrando, pessoal, ó, a gente já havia conversado já o ano passado para os nossos veteranos aí. Pausa o vídeo, dá uma olhadinha, anota, faz as anotações no caderno, hein? Não se esqueça disso. Então, agora, o que a gente vai calcular? Então, perceba aqui comigo, ó, meus queridos. Agora sim, vamos calcular todas aquelas probabilidades disso acontecer.
Então, as probabilidades são calculadas dividindo-se o número de resultados favoráveis, aquilo que eu pretendo conseguir, pelo número de resultados possíveis. Então, aqui está a nossa formulazinha, ó. A probabilidade do dado, né, que a gente está trabalhando com o dado, acontecer aquilo que eu quero. Este N de E é o que eu espero, né, que aconteça a meu favor. E esse N de ômega, né, que é o espaço amostral, é as possibilidades, né, disso acontecer. Então vamos para os exemplos anteriores. Então perceba. Antes de mais nada, vamos anotar aqui a nossa formulazinha aqui no canto, ó, né? Para a gente não esquecê-la. Então, no primeiro, a probabilidade do primeiro evento acontecer. Obter o número par, 2, 4, 6. Então, para a probabilidade, né, de acontecer o evento A, ó, probabilidade de acontecer o evento A é o quê? Qual é, o que eu espero conseguir? Eu espero conseguir 2, 4, 6. Então, qual é o número de elementos que eu possa acontecer a meu favor? São 3. Então, eu tenho quem? 3. Mas quais são as possíveis chances de caírem, né? Então, como que é o dado, né? Tem 6 faces, então ele pode cair com qualquer uma das 6. Então, a possibilidade disso acontecer é de 3 sextos. Lembrando, quando a gente trabalhou com fração, como que essa que não é uma fração equivalente, nós temos que ajustá-la. Então, como que 3 e 6, né? 6 é um múltiplo de 3, nós podemos simplificar aqui por 3, ó. Então, vai ficar de meio. Metade, ou seja, eu tenho uma possibilidade, uma probabilidade de cair o que eu quero de 50%, ok? A mesma situação aqui, qual é a probabilidade do evento B acontecer? A probabilidade do evento B acontecer é o quê? O que eu quero agora que saia no meu dado? Eu quero que saia 2, 3 e 5. Então, ó, a quantidade de elementos que está a meu favor, vamos pensar assim, são 3. Então, também são 3. E qual é a possibilidade total de saídas? São 6. Ó. Então, aqui também, novamente, vai dar meio, que significa que também eu tenho uma chance de 50% de sair. Agora, ó, sair um número maior ou igual a 5. Então, agora eu tenho o quê? Maior ou igual a 5. Então, eu só tenho duas possibilidades disso acontecer. Então, eu tenho o quê? A probabilidade do evento C acontecer é o quê? Eu tenho 2 em 6. 2 em 6 é o quê? Dado simplificar, isso daqui é de 1/3. Ok? Simplifica por 2, né? Ó, dá 1/3. 1/3 é a mesma coisa do que 33,333%. Então, aí, ó, já diminui as minhas chances de sair o número 5 ou o número 6. Neste caso aqui, ó, neste caso aqui de sair o número natural, ou seja, o que sair eu ganho. Por quê? Quando isso acontece, quando o número de possibilidades que eu quero é igual ao número de elementos possíveis de saber, então, ou seja, as minhas chances são de 100%. Então, ó, a probabilidade do evento D acontecer é o quê? De 6 em 6. Isso aqui é igual a 1. Ou seja, isso aqui é igual a 100%, né? Então, acontece de 100%. Só que agora eu vou colocar aqui um evento E, né? De sair o número 2 apenas. Então, eu tenho uma chance em quanto? Em 6. Então, a probabilidade do evento E acontecer, que é o número 2, então eu tenho o quê? Uma chance em 6 chances, certo? Então, isso acontece o quê? 1 em 6 é 0,16, 16, ou seja, vai dar aproximadamente aí 16% de sair o número 2. Então, a probabilidade, em modo geral, meus queridos, é o quê? É ter aquilo que você quer que saia dividido pelas possibilidades daquilo acontecer, né? Mesma coisa a situação da moeda. Eu só tenho duas opções, ou é cara ou é coroa. Se eu escolher coroa, né? Então, qual é a possibilidade de sair? Metade. Ou então, numa brincadeira aí de 2-1, né? 2-1, ou vai sair 1 ou vai sair 2, então tem
50% aí de chance de sair um ou outro, né? E assim a gente vai. Se eu pegar uma caixinha, né, colocar o nome de todos vocês da turma, são 24 alunos, se eu não me engano, colocar o nome de todo mundo lá, certinho, Pedro, Paulo, João, Maria, Ana, Cecília, todas elas, né? Colocar dentro de uma caixinha. Então, qual é a possibilidade de eu tirar seu nome? É uma em 24. Então, se nós tivéssemos essa probabilidade, então a probabilidade do seu nome sair é 1 dentro todas as quantidades possíveis, né? Então, se fosse 20 pessoas, é 1/20 de acontecer. Então, você pode ser sorteado 1 em 20. Então, a gente calcula aí a possibilidade. E se nós pegarmos e dividirmos, né? Agora que eu precisaria de um auxílio de uma calculadora para ficar mais rápido, né? A gente descobriria qual era a porcentagem. E falando em porcentagem, dentro da probabilidade, nós temos que observar. Observar o quê? Que sempre a probabilidade ela vai ficar entre 0 ou 1. Ou você tem zero chance, 0% de chance, ou você tem 100% de chance, né? Não pode fugir disso. Por quê? Zero, né? Vou pegar o dado, né? O dado é de 1 a 6, mas eu quero que caia o número 7. Tem a possibilidade de acontecer? Não tem, né? Então, olha só, se eu jogar o dado, vai cair de 1 a 6. O meu 7 nunca vai acontecer. Então, eu tenho zero chance de acontecer. Ou então 100%. Eu tenho o dado, são 6 faces, certo? E eu quero nos números de 1 a 6, que seria o exemplo anterior. Então, o que cair, eu ganho. Entendeu? Então, tenho 100% de chance. Certo? Então, agora, meus queridos, pegue um dadinho e vamos brincar de probabilidade. Até breve, meus queridos!